Quero começar, dizia, por agradecer o convite que não estão a ouvir, estão? O convite que me foi endereçado pela FEPROF, faço na pessoa do seu secretário-geral, Francisco Gonçalves, cumprimentar também o nosso moderador, Jorge Gonçalves, e cumprimentar, naturalmente, as colegas de painel, a professora Maria Manuel Ricardo, que conheço há muitos anos, e a estudante Maria Rita Pinto, que não conheço há muitos anos, vou conhecer melhor hoje, não é? Naturalmente. E quero saudar todas e todos os professores e educadores que se encontram, enfim, nesta ligação online, eh, para debater esta questão tão relevante da democracia na escola. Eu vou fazê-lo pela lógica da participação na gestão democrática das escolas, que é um tópico, eu diria, fortemente relacionado com a democratização da educação, com o direito à educação e, em termos mais gerais, com a democratização política do próprio regime e com a adesão a uma lógica de promoção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. E, portanto, é por isso que ela, de certa forma, a gestão democrática é, em Portugal, uma reivindicação já desde o final do Estado Novo. Não é? Em várias crises estudantis, quer em 62, quer em 69, no ensino superior, é já uma reivindicação. É uma reivindicação dos grupos de estudo, é uma reivindicação de todos os setores da oposição democrática. Não é? Se nós lermos as conclusões do Congresso de Aveiro de 1973, está lá claríssima, não é? Estão lá, enfim, os intervenientes, os autores. Eu tenho dado destaque a um que era aqui de Guimarães, destacado, não é? Que era o doutor Joaquim dos Santos Simões, não é? E que era de uma clareza enorme relativamente a estas matérias. Ora bem, nada disto, porém, nós podemos encontrar durante o Estado Novo. Não há democracia, nem participação, nem mesmo na fase marcelista. É uma fase em que a educação é falada, discursada, com um lema que é o lema, curiosamente, paradoxalmente, da democratização do ensino. Esta expressão democratização do ensino, no final do Estado Novo, no contexto marcelista, vai ser 1000 vezes, metaforicamente, não é? 1000 vezes repetida por um ministro da Educação Nacional, chamado José Veiga Simão, que dá o mote, digamos assim, à reforma educativa, à chamada reforma da Veiga Simão, dá o mote da democratização do ensino. Era aquilo que os setores democráticos da oposição diziam que não era possível. E efetivamente não era possível democratizar o ensino num regime não democrático, era uma impossibilidade de todo tipo, quer dizer, realmente uma impossibilidade. E, portanto, isto justifica porque é que a sua lei de bases, que é a Lei 573 de 1973, que resulta praticamente 3 anos a falar da democratização do ensino, e o ministro corre o país numa atividade frenética, de facto, e entusiástica de defesa da ideia da democratização do ensino, e quando nós vamos ler esta lei de bases, a Lei 5 de 73, concluímos uma coisa extraordinária. Nenhuma única vez a expressão democratização do ensino surge na lei. Não é? E, portanto, isto diz bem, não é, das dificuldades de acomodar um princípio que é retoricamente prosseguido ao longo de vários anos, mas que na hora de ser colocado pela dita Assembleia Nacional que aprovou a Lei de Bases de 1973, não tem lugar nesta lei. E, portanto, eu penso que, desse ponto de vista, é bom ler a Constituição de 1933, quem quiser ir ao fundo desta questão. Eu tenho aqui comigo, na sua última revisão. Esta é a última revisão no Estado Novo, é de 71 a revisão, mas é a Constituição de 1933. Claro, quem se der ao trabalho de ler vai encontrar coisas até aparentemente surpreendentes. Depois não são tão surpreendentes assim. Por exemplo, o artigo 8º fala de direitos, liberdades e garantias, não é? E fala da liberdade de ensino, assim como fala da liberdade de reunião e associação. Alto, quer dizer, parece até que, enfim, havia uma certa abertura. Mas o que é que diz a Constituição de 33 na sua última revisão de 1971? Diz que todos estes direitos, liberdade de ensino, da reunião, da expressão, etc., seriam devidamente regulamentados através da legislação ordinária. A lei fala de leis especiais, e estamos conversados. Quer dizer, todas as leis especiais, a legislação ordinária que ia sair,
ao que ia saindo, impunha fortíssimas restrições a estes direitos, que de forma genérica e retórica apareciam na Constituição, mas que depois efetivamente não podiam ser realizados porque as restrições eram restrições profundas, não é? E, portanto, no artigo 43, por exemplo, diz que o Estado procurará assegurar a todos os cidadãos o acesso aos vários graus de ensino e aos bens da cultura, sem outra distinção que não seja a resultante da capacidade e dos méritos. Bem, e isto também, para além de ser muito meritocrático, que esta capacidade dos méritos está desigualmente distribuído, não é? No interior de uma dada população, uns têm sempre mais méritos que outros. Isto é a meritocracia, que é o governo para as diferenças e pelas diferenças injustas, deve-se dizer, não é? Porque nunca tem em conta o quê? As condições de partida. E as condições de partida, se hoje são distintas, naquela altura eram muitíssimo mais distintas ainda. Portanto, há aqui uma visão meritocrática da Constituição em 1971. E depois diz que o ensino ministrado pelo Estado visa, além do revigoramento físico e do aperfeiçoamento das faculdades intelectuais, à formação do caráter, do valor profissional e de todas as virtudes morais e cívicas, e agora vem a chave, orientadas pelos princípios da doutrina e moral cristãs tradicionais do país. Lá vem a agenda dos valores do Estado Novo, não é? Já não enunciados dessa forma brutal como foram na década de 30, Deus, Pátria e Família, mas íamos ter a mesma questão. Portanto, havia de facto o intuito de programar o ensino e de ter uma escola que fosse capaz de doutrinar relativamente a determinados valores. Isto é muito curioso, porque nós de 71 até à Constituição de 76 temos 5 anos, e estes 5 anos vão ser suficientes, não é? Sobretudo a partir de 74, 75, a Constituinte é de 75, a Constituição da República é de 66, para mudar radicalmente, não é? Toda esta dimensão jurídico-formal da Constituição. Na verdade, a Constituição de 33 não adota uma lógica de direitos fundamentais e percebe-se que não pode adotar realmente relativamente aos objetivos do Estado Novo, ao passo que a Constituição de 1976 é uma Constituição que logo no preâmbulo diz ao que vem. E de onde é que parte? E de onde parte é da afirmação de que, cito, a Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. Não, claro, evidentemente. É por isso que a Constituição anterior não conseguiria nunca, nem o pretendia, nem a Lei de Bases de 73, caminhar na lógica da democratização da educação e do ensino, da gestão democrática, etc. Portanto, aqui a ideia de soberania do povo é fundamental, assim como o conceito de participação é central. Eu dediquei-me há muitos anos, nos anos 90, a estudar isto com detalhe. Eu posso-vos dizer, só a título de curiosidade, que a palavra participação e outras associadas só aparece 4 vezes na Constituição de 1933 e nunca com a acessão, o significado de participação na tomada da decisão, etc. É sempre participação no sentido de comunicar alguma coisa a alguém. Participação do género, participe que vamos fazer isto. Não é? É um significado que costumo dizer aos meus alunos parecido àquela tradição antiga, não sei se hoje já passou de moda, certamente, da participação dos casamentos. Participe o casamento mas não apareça cá no almoço porque é só uma informação, não é? Se quiser dar um presente, muito bem, mas não está a ser convidado, um convite de casamento é uma coisa bastante diferente, não é? Portanto, é uma participação no sentido de informar, de informar. Ora bem, ao contrário, em 1976 a Constituição utiliza a categoria participação em sentido forte na saúde, na Comissão de Trabalhadores, na Comissão de Moradores, na Justiça, na Segurança Social, na Educação, 39 vezes. E não obstante, a Maria Manuel já chamou a atenção para isto, ela disse 92, mas é um lapso dela, a revisão constitucional, a segunda é 82, é 1982. E essa Constituição de 82, é a primeira revisão constitucional, que vai espantosamente falar da gestão democrática pela primeira vez. É espantoso, porque, de certa forma, em 82 já há aqui um reajustamento que vai acontecer. O Conselho da Revolução e outras figuras vão desaparecer, os poderes do Presidente da República são distintos. Portanto, em geral, os setores à esquerda têm uma certa desconfiança relativamente à Constituição de 82, não obstante.
o conceito de participação em sentido forte aumenta de 39 vezes para 53 vezes. Eu já me tenho posto a hipótese de que, às vezes, parece que o legislador, na Constituição, pretende compensar o déficit de participação e de democracia, inflacionando no texto o conceito de participação. É uma hipótese de trabalho. Mas, de facto, se nós continuássemos a ver até à última revisão constitucional atual da nossa Constituição, que é 2005, há um movimento crescente da palavra participação. Não é? À medida que a coisa não existe ou está em crise, a participação democrática, a participação na tomada da decisão, não a participação como mera informação ou o participacionismo, que é participem, que nada muda, nada acontece, que é de facto o que acontece, porque as escolas têm uma autonomia enorme, de acordo com a retórica, mas a autonomia é heterogovernada, isto é, sejam autónomos, como eu costumo dizer, para participar na execução das decisões que o Ministério já tomou, e que não somos nós nas escolas que tomamos, e portanto essa hipótese é uma hipótese interessante. Bem, mas é aqui, curiosamente, que nós vamos ver na Constituição primeiro de 76 a garantia da liberdade de aprender e ensinar, uma garantia fundamental. Vamos ver que o Estado não pode atribuir-se o direito de programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas. Portanto, rejeita a programação, a doutrinação, não é verdade? Depois, no capítulo 4 dos direitos e deveres, o artigo 73 da Constituição de 76 afirma que todos têm direito à educação e à cultura. Isto é uma afirmação típica dos regimes democráticos, não é? Nós não encontramos isto nos regimes autocráticos. E no artigo 73 diz-se que o Estado promoverá a democratização da educação. Não é? Isto está absolutamente ausente na Constituição do Estado Novo de 1933, não é? E está absolutamente ausente na última reforma do sistema educativo e na reforma Veiga Simão de 1973. Portanto, o Estado promoverá também a democratização da cultura. Vejam, a democratização da cultura e da educação estão fortissimamente articuladas. Pois no artigo 74, o Estado reconhece e garante a todos os cidadãos o direito ao ensino e à igualdade de oportunidades. Fica assim a igualdade de oportunidades muito genérica. Curiosamente, mais uma vez, será na revisão de 1982 que esta igualdade de oportunidades é caracterizada, dizendo-se a igualdade de oportunidades de acesso e de êxito escolar, porque aqui é que está a grande questão. A igualdade de oportunidades é um princípio que genericamente toda a gente em democracias aprova, mas ela pode ser uma concepção formal de igualdade de oportunidades. Se o problema é este, o acesso, garantir a democraticidade no acesso é difícil, mas é insuficiente. Nós temos que garantir que os alunos entram e permanecem, a permanência é fundamental, contrariando o abandono escolar, e mais, que entrando permanecem e permanecendo têm direito ao sucesso escolar e ao sucesso educativo. Curiosamente, a Constituição de 1982 nisso vai ser mais exigente, mais rigorosa. Assim como vai ter subtilezas, como a de 82, por exemplo, ao afirmar que o Estado deve modificar o ensino de modo a superar a sua função conservadora da divisão social do trabalho. Isto é aquilo que nós estudamos na Sociologia da Educação, com o Pierre Bourdieu, o Jean-Claude Passeron, obras tão importantes como a reprodução. Claro, a escola tem uma função de reprodução social. Não é? E todas as democracias têm que saber disto e têm que procurar contrariar isto, o que não é fácil. Não chega a consagrar condições de acesso, não é? E de igualdade de oportunidades de acesso. É preciso lutar por políticas públicas que não stricto sensu educativas, que garantam a igualdade das condições de partida. Isto é que é muito mais difícil. Quer dizer, a lei laboral, as condições de trabalho, quer dizer, as circunstâncias salariais, quer dizer, tudo, o direito à cultura, tudo isto, a saúde pública, tudo isto são políticas sociais indispensáveis à educação. É por isso que toda a gente exige muito à educação e à escola e lhes faz exigências que são absolutamente hiperbólicas. Claro, a educação pode muitíssimo, nós sabemos bem a força da educação, mas cuidado, a educação não pode tudo, nem é uma varinha mágica que resolve tudo, se as outras políticas sociais não contribuem. As outras políticas sociais são absolutamente indispensáveis.
É por isso que eu há vários anos, quando falo do direito à educação, gosto de fazer uma distinção de 3 conceitos. O direito à educação consagrado na Constituição da República, na Lei de Bases, isto é, nos grandes textos, não é, magnos, que são a grande inspiração jurídica ou formal de um país, a educação como direito, digamos, decretado, isto é, a legislação ordinária, os despachos, as portarias, a micronormativa, as instruções didáticas, têm que ser capazes, de certa forma, de desdobrar, de operacionalizar o tal direito à educação consagrado e decretá-lo através de condições que, terceiro conceito, permitam chegar ao essencial. E o essencial não é o direito à educação consagrado nem decretado, embora eles sejam muito importantes, mas é o direito à educação efetivamente praticado, o direito à educação efetivamente realizado. E isto é muito mais fácil dizê-lo do que fazê-lo. Nós sabemos muito bem, ao longo dos últimos 50 anos, como tem sido realmente difícil realizar tudo isto. Bem, por exemplo, a Constituição fala da criação de um sistema público de educação pré-escolar. Não é? Bem, nós sabemos quão atrasados estamos nisto. Só recentemente, só a rede pública de jardins de infância, eu prefiro dizer assim, ultrapassou os 50%. Vejam, 50 anos depois do 25 de Abril. Nós continuamos extremamente dependentes do ensino particular e cooperativo relativamente à educação da infância. Também garante a educação permanente. Ora, a educação permanente é muito difícil de garantir. Ademais, ninguém fala de educação permanente e eu duvido, aliás, que os governos saibam o que é educação permanente, que é a educação desde que se nasce até que se morre. Estamos longíssimo disso, estamos preocupados com as competências, qualificações, com a empregabilidade, com o empreendedorismo e com outras coisas de inspiração neoliberal que não tem nada a ver com a educação para a democracia. E outro objetivo da Constituição é eliminar o analfabetismo. Nós eliminamos o analfabetismo, estamos quase lá a chegar, que deixamos morrer os idosos, que eram os mais analfabetos. Mas como essa é uma política darwinista, tem levado tempo. E tem levado mais tempo porque, entretanto, a saúde e as políticas de saúde pública melhoraram e a esperança de vida aumentou, o que é mau para as taxas do analfabetismo. Não sei se me estou a fazer, eu estou a ser cínico, mas isto é importante perceber. Nós não fizemos praticamente nada para combater as taxas de analfabetismo, que eram de 23% no 25 de abril de 1974. Hoje ninguém se importa com isto é um não problema para a comunicação social, para os ministros, para os governos, está em torno de 3%, embora seja a média nacional. Em muitos concelhos do país, ela continua em 2 dígitos, a taxa de analfabetismo dos adultos. Claro, na população mais idosa, que morre a um ritmo mais lento, porque os cuidados de saúde são melhores. Portanto, temos aqui 2 políticas públicas a funcionar ao contrário. Não é verdade? Para a saúde pública e para os direitos humanos básicos é bom termos mais idade e chegarmos com mais saúde a uma idade mais avançada. Para as taxas de analfabetismo não é tão bom, não é? Talvez a solução fosse diferenciada. Portanto, vejam as tensões, não é? Depois, por exemplo, o Estado deve criar uma rede de estabelecimentos oficiais, diz a Constituição de 76. É curioso, a de 82, como agora a atual, de 2005, vai mais longe. E vai criar a designação de uma rede de estabelecimentos públicos, não só oficiais, públicos, de ensino que cubra as necessidades de toda a população. Já se quis alterar isto, substituir a rede pública por uma rede nacional. Parece a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Uma rede nacional abre ao privado, é compatível com uma lógica de privatização das escolas e, portanto, significa um outro conceito completamente diferente. Não é? Portanto, vejam, curiosamente, será a Constituição de 82 que vai consagrar a experiência do 25 de Abril durante o período revolucionário, autogestionária, não é? Como já foi dito, eu até nem vou dizer muitas coisas, porque a Maria Manuel disse muitas coisas que eu também deveria dizer, até porque tenho dedicado há 40 anos de estudos a isso, mas ela disse muito bem, não é? E algumas delas ela viveu-as, e portanto eu diria que são muito interessantes, estão ditas. Depois, os professores e alunos têm o direito de participar na gestão democrática das escolas nos termos da lei, 1982, é muito curioso isso.
Isto ainda está em vigor. Isto parece um detalhe sem grande importância. Pois, mas estamos enganados. Foi um dos argumentos usados pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, para em 2004, relativamente à lei aprovada no Parlamento, à nova lei de bases da educação, já não se chamava sistema educativo, lei de bases da educação, pelo governo de Durão Barroso. Esta lei não foi promulgada por Jorge Sampaio, por Presidente da República, que a devolveu à Assembleia da República com um documento que explica bem porque é que ele não promulga aquela lei. E realmente ficou inviabilizada até hoje. Portanto, a lei de bases que temos ainda é a mesma, é de 86, com alguns acrescentos. E uma das razões foi esta, é que ela não assegurava o direito à participação democrática de professores e alunos, e depois a Constituição de 82 diz de participação das associações de pais, das comunidades, das instituições de caráter científico, etc. Portanto, nós temos alguns travões na Constituição a certas tentativas de efetivamente diminuir ou reduzir a lógica de participação democrática nas escolas e agrupamentos. E, portanto, significa isto que a Constituição é devedora, profundamente devedora, da experiência levada a cabo por professores e alunos durante 74, 75 e parte de 76. Não é? Porque o 735A, como a Maria Manuel disse, se tivesse vingado, que não vingou, porque ele foi contestadíssimo nas escolas, nunca mais teria sido possível fazer um plenário de professores ou uma Assembleia Geral de Escola. A ideia do decreto de dezembro de 1975 era acabar imediatamente com a... Aliás, são proibidos esses órgãos. Os plenários só podem existir na escola, nessa altura, se não prejudicarem as aulas, as atividades letivas, o que eu diria é praticamente impossível, e mesmo nessas circunstâncias não têm poder deliberativo, ou seja, podem reunir, mas não interessa para nada. Ora bem, nestas condições, o que é que fizeram os professores sobretudo? Continuaram a fazer plenários e não puseram em funcionamento o Conselho Pedagógico. O Conselho Pedagógico é um órgão fundamental nas escolas, hoje já não é, hoje às vezes parece um órgão de assessoria pedagógica do diretor, isso é outra conversa. Mas, de facto, ele é o verdadeiro herdeiro das assembleias de escola e dos plenários de professores de 74, 75 e parte de 76. É? Por isso o Conselho Pedagógico, na maior parte das escolas, não foi posto a funcionar depois do Decreto-Lei de Soutomaior Cardia, que é o 769A de 76. Só em 77, quando sai o regulamento, a portaria que regulamenta o Conselho Pedagógico, é que nas escolas os conselhos diretivos já não tinham desculpa, já tiveram que efetivamente cumprir a portaria que saiu em 1977. Significa que a nossa experiência é uma experiência extraordinária, estou a terminar, acho que tenho mais 2 minutos, porque ela consagra 3 dimensões que são fundamentais para nós continuarmos a aferir quão democrática é a gestão democrática das escolas, que do meu ponto de vista está em profundíssima crise. Eu falo de erosão democrática, desdemocratização, portanto, enfim, tenho uma posição desse ponto de vista absolutamente compatível com a da Maria Manuel. A nossa experiência histórica de gestão democrática tem 3 conceitos e pode ser teorizada desse ponto de vista, que foram levados à prática pelos professores e pelos alunos, os setores democráticos. O primeiro é a eleição, porque antigamente os diretores e os reitores eram nomeados pelo ministro na base da confiança política. A eleição é um elemento central da gestão democrática. Segunda dimensão da gestão democrática, a colegialidade. Nós substituirmos diretores e reitores por órgãos colegiais. Hoje, já não mais, do ponto de vista da atividade da organização, administração e gestão. Porque o diretor é unipessoal. Porquê é que o decreto 75 de 2008, apesar de tudo, não é inconstitucional? Porque o legislador soube fazer um truque interessante. Remeteu a colegialidade para o Conselho Geral. E afirmou que o Conselho Geral é o verdadeiro órgão de direção da escola. Quando as pessoas nas escolas dizem que vão colocar isto e aquilo à direção e que vão à direção, isto é um erro conceitual e é um erro político. O diretor e a sua equipa é uma equipa do diretor, mas não é uma equipa da direção. A direção, segundo a legislação, é o Conselho Geral. Segundo a investigação, produzida por vários colegas no país, também o Conselho Geral não é o órgão de direção. Quem dirige as escolas em Portugal é o Ministério da Educação através do controle remoto
da legislação e hoje mais do que a legislação, das plataformas eletrónicas. E por isso é que eu ando a falar há uns anos da hiperburocracia, do controle remoto dos professores, dos alunos, dos programas, da avaliação, através, naturalmente, de instrumentos digitais. A última e mais importante dimensão da gestão democrática foi a primeira a sofrer. Porque, apesar de tudo, a eleição ainda se verifica, a colegialidade mudou de lugar, já não é o Conselho Diretivo Executivo, é uma espécie de um órgão máximo com poderes mínimos, que é o Conselho Geral, mas aquilo que primeiro sofre é a terceira dimensão, participação na tomada das decisões. No fundo, isto é a autonomia. Não é? É a autonomia. Esta foi, efetivamente, e ela começa com Souto Maior Cardia, que, termino, tinha como lema acabar com o caos total. O que era o caos total? Era exatamente o ensaio autogestionário de professores e alunos, era a democracia em prática, era a autonomia que se praticava e não se falava, porque neste período nas escolas ninguém fala de autonomia. E eu tenho também a tese de que, se fala muito de autonomia, em Portugal é preciso estar atento, porque quando tivemos mais autonomia nas escolas não falávamos dela. Agora que falamos dela, a coisa parece não existir. Quer dizer, vejam, é muito curioso, no plano histórico, não é? Quando é que as escolas tiveram mais autonomia? 74, 75, 76. Não é? Ninguém falava de autonomia. Quais eram os conceitos de reforma democrática, geral e democrática do ensino? Que vinha dos setores da oposição. Não é? Quando se começou a falar muito de autonomia, nós temos que realmente ter umas lupas a uns instrumentos de amplificação muito grandes para ver a autonomia, porque a autonomia, de certa forma, é a tal autonomia heterogovernada, quer dizer, não é? É uma retórica, não é? É uma coisa que parece, mas não é efetivamente autonomia. Portanto, eu termino com esta ideia. Se nós quisermos aprofundar a gestão democrática das escolas, a participação, a democracia, a autonomia, a participação no processo de decisão, nós temos que nos inspirar, vai ser passadista, olhar para trás, mas temos que nos inspirar nos momentos histórico-políticos em que nós fomos mais longe, efetivamente, no exercício da autonomia, da participação e da gestão democrática. E esses momentos são, efetivamente, os primeiros anos a seguir à Revolução Democrática do 25 de Abril. Muito obrigado.